para tudo que você está fazendo. Se você precisa parar de traduzir tudo que lê imediatamente e quer uma dica poderosa, esse vídeo foi feito para você. Olá, eu sou a Cíntia e esse é o canal Inglês Positivo. O físico teórico alemão que desenvolveu a teoria da relatividade geral e que também é um dos grandes pilares da física moderna, ao lado da mecânica quântica, Albert Einstein disse certa vez: "Joy in looking and comprehending is nature's most beautiful gift." De acordo com Einstein, a alegria de ver, entender, compreender é um dos mais belos dons da natureza, é o mais belo dom da natureza. Percebam aqui que ele usou a palavra entender e compreender. Assim como Einstein trata da compreensão do que nós vemos, você consegue entender o que lê em inglês? Quais seriam as diferenças aqui entre traduzir e entender? Bom, hoje é o que vamos tratar aqui no nosso canal. Vamos começar? Yes! Yes! Entender e traduzir. Qual é a diferença? O que é entender o inglês? Bom, vamos começar aqui com um quiz. Eu vou te mostrar um trecho de uma postagem no Twitter em inglês do Lewis Hamilton com um áudio. E preste atenção se você entendeu o que foi dito. E aí você terá 3 opções. A primeira, entendi tudo. A segunda, entendi mais ou menos. E a terceira, não entendi nada. Mas não traduz para o português. A ideia aqui é treinar a sua compreensão. Vamos lá? It's more than language. These archaic mindsets need to change and have no place in our sport. I've been surrounded by these attitudes and target my whole life. There has been plenty of time to learn. Time has come for action. E aí, conseguiu entender o trecho? Bom, nesse texto, o Hamilton trata do episódio que foi chamado de neguinho e se posiciona quanto a essa questão, dizendo que enfrentou situações de racismo por toda a sua vida e que também é necessária uma mudança de mentalidade das pessoas no esporte. A questão aqui nesse exercício é que se você conseguiu atribuir sentido e significado na primeira leitura, ao bater o olho e ter esse primeiro contato com o texto, ocorreu o processo de entender a língua inglesa. Got it! Got it! Entender é compreender a mensagem de um texto no mesmo processo que ocorre, por exemplo, na sua língua materna. No caso aqui de vocês, o português. Nesse caso, entender o texto de primeira, em uma primeira leitura, ao entender o texto dessa primeira leitura, você realizou esse processo automaticamente, na mesma lógica da sua língua materna. Então, se você conseguiu ler sem ficar voltando no texto para entender o que uma ou outra palavra significava, e se você tentou prosseguir com a leitura compreendendo a ideia geral, ocorreu esse processo, então, de entender o texto. Agora, o que é traduzir? Quando você pega um texto em língua estrangeira e o traduz. Esse já é um processo um pouco diferente. Na tradução, no meio de uma frase em inglês, você se depara com um conteúdo que às vezes você até conhece, mas para confirmar o que você já sabe, às vezes até por insegurança, ocorre esse processo. Por exemplo, aqui, it's more than language. These archaic mindsets need to change and have no place in our sport. I've been surrounded by these attitudes and target my whole life. There has been plenty of time to learn. Time has come for action. Ou seja, e aí você volta ali então de novo e vai traduzindo para o português, é mais do que a linguagem. Essas mentalidades arcaicas precisam mudar e não tem lugar no nosso esporte. Surrounded, eu fui cercado por essas atitudes e fui alvo por toda a minha vida. Houve muito tempo para o quê? Learn, aprender, Chegou a hora da ação. Então, esse processo em que você faz, em que você vai e volta no texto, vai transpondo ali a mensagem para a sua língua materna, no caso português, é o processo de traduzir. O que é traduzir, então? É esse processo de decodificar cada palavra do texto para confirmar o seu sentido. Você lê o trecho
às vezes até entende, só que o seu cérebro ele vai fazendo essa tradução automaticamente para confirmar isso. E a tradução, ela é essa confirmação. Ok. Então, traduzir passa pela repetição da leitura e associação com a sua própria língua. E geralmente ela é utilizada quando você não domina bem a língua estrangeira que você está estudando, né? No caso aqui mostrando o exemplo do inglês. Então, se você não domina bem o inglês, provavelmente vai usar essa ferramenta da tradução automática. Você lerá palavra por palavra e tentará traduzir uma a uma, né? Decodificando o texto. My equipe play very nice. The first time Iraq and the Saudi Africa play same, but the second time I have control the match. Bom, e qual o problema de traduzir mentalmente em inglês? Se você gosta de estudar inglês, assistindo a séries, filmes, já deve ter se deparado com uma legenda errada e que às vezes não representava o que estava sendo dito. Por exemplo, já ouviu que um gato tem 9 lives, ou que e na legenda dizia 7, ou, por exemplo, kill 2 birds with a single stone, né, que seria literalmente matar 2 pássaros com uma pedra, mas ser traduzido como matar 2 coelhos com uma cajadada só. Calma, né? Nesses casos aqui, nem você nem eu ouvimos errado, né? E o tradutor não é um incompetente. Você também já deve ter ouvido falar que os esquimós têm dezenas de palavras que se referem à neve, ou que só o português tem uma palavra para saudade, né? Saudade não tem tradução. Que saudade! O que ocorre, né? Isso acontece porque língua e cultura andam de mãos dadas quando a gente fala de línguas, de idiomas. Sabe aquela pergunta, né, de quem veio primeiro, a galinha ou o ovo? Então, não dá para dizer se a língua determina a cultura ou se é o contrário. A questão da tradução está ligada ao traduzir mentalmente. Quando você está aprendendo inglês, é natural e é até mesmo saudável usar o português para dar aquela mãozinha na hora de entender o inglês. Vivo invadiu a Kelly? Mas a música não existe. Existe sim, esse aqui, ó. E quem é iniciante, né, no inglês traduz mentalmente o que ouve ou lê em língua inglesa, da mesma forma que também traduz mentalmente para o inglês o que quer falar ou escrever antes de produzir a sua comunicação. Teacher, como diz pessoa que tem medo de tudo em inglês? Aliás, essa é uma das vantagens que os adultos, né, têm na hora de aprender inglês, né? Como você já domina um sistema linguístico inteiro, né, no caso o português, você vai usá-lo como referência na hora de aprender uma língua estrangeira, né, de aprender uma segunda língua. Mas simplesmente traduzir não é a melhor opção. Porque o que ocorre? A tradução literal, ela leva a muitos equívocos e ela também apaga essa parte tão importante que é a cultura. Além disso, o que acontece? Uma única palavra, ela pode ter diversos significados. Então, por exemplo, preste atenção, né, nesses 2 termos aqui empregados em língua inglesa e em diferentes contextos. Cynthia, look at the picture for a long time. E no segundo exemplo, these are big picture projections. We will worry about the details later. E aí, prestem atenção aqui, né? Você diria que picture tem o mesmo significado nas 2 frases? Bom, o que ocorre aqui? Na primeira frase é bem simples, né? Cynthia olhou para a foto por um longo tempo. A gente fez a tradução aqui para vocês analisarem. Mas, apesar de poder fazer uma tradução literal, né, do segundo exemplo para estas são grandes projeções de fotos ou algo assim, esse não é o sentido real, né, no segundo exemplo. Big picture é uma expressão que significa perspectiva geral. É aquela famosa visão do todo. E no segundo exemplo, que essas são projeções de perspectivas gerais. Seria uma possível tradução aqui do termo, da frase, né? Nos preocuparemos com os detalhes depois. É claro que muitos dos problemas de tradução, eles estão ligados a questões culturais, mas não apenas a elas.
Você já deve ter se deparado, né, prestando atenção em títulos de livros, de filmes, que você olha e fala, nossa, traduziram isso errado, né? Mas aí, nesse caso, não podemos dizer que são traduções erradas, porque há ainda uma questão de marketing por trás de toda essa criação desses títulos. Por exemplo, Jaws, que significa mandíbulas, né? Você veria um filme que tem esse nome, esse é o título literal, né, do filme, do famoso filme Tubarão, que indica, no caso aqui, com mais precisão do que se trata o filme, né? E ficaria mais interessante para o público brasileiro. Tem um filme também do Idris Elba, que está na Netflix, que é The Harder They Fall, que literalmente seria traduzido como os mais difíceis de cair, né, de derrubar. E aí foi traduzido em português como Vingança e Castigo, porque talvez foi feita aí talvez uma pesquisa, né, e eles identificaram que esse seria um título mais interessante e atrativo para o público brasileiro. Por isso, hoje não se fala mais em tradução, mas localização ou versão, que seria esse processo, né, de tornar um produto adaptado para o local que ele será comercializado e divulgado. Mas o que acontece é que na comunicação, né, no dia a dia, normalmente o que importa mesmo é a mensagem, é o conteúdo, do que você está dizendo ou lendo. Por isso, é muito importante que você aprenda a se comunicar e, principalmente, a automatizar o processo de pensar em inglês. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se E encaixaram. aí, como eliminar essa tradução mental, Cíntia? Você falou tantas coisas aí, como é que eu faço para eliminar essa tradução mental? Bom, à medida que o tempo passa e você já tem mais contato com o inglês, é imprescindível, né? É extremamente necessário que você comece a abandonar esse hábito de traduzir mentalmente, né? E aí acontece que é a hora de você começar a fazer um esforço mental para confiar no seu taco, né? E não se apoiar mais no português, porque o português ele é meio que uma muleta para você. E aí é a hora da confiança entrar em ação. I'm asking you to believe, not in my ability to bring about change, but in yours. I'm asking you to hold fast to that faith written into our founding documents, that idea whispered by slaves and abolitionists, that spirit sung by immigrants and homesteaders and those who marched for justice, that creed reaffirmed by those who planted flags from foreign battlefields to the surface of the moon, a creed at the core of every American whose story is not yet written. Yes, we can. E por isso, quando estiver lendo alguma coisa em inglês, simplesmente leia com tranquilidade e mesmo que você se perca em uma palavra ou outra do parágrafo, por exemplo, siga em frente, né? E entenda a ideia central, né, daquele texto, daquele material com o qual você está tendo contato. E conforme você for praticando, irá se acostumar a compreender naturalmente em inglês. Muitos professores de idioma, eles falam que para você aprender, né, uma língua estrangeira, você deve pensar em inglês. E esse pensar em inglês começa justamente quando você entende diretamente inglês, que é o processo que a gente falou ali de entender. Então, a minha dica de hoje quando você lê uma frase, qualquer coisa em língua inglesa, escutar um áudio ou tiver contato com o idioma, pare um momento e tente não fazer a tradução mental, mas apenas entender diretamente em inglês. O que aquilo está dizendo? É algo positivo ou negativo? Começa por aí e aos poucos você vai tentando compreender, né, a ideia geral sem passar pelo processo de automatizar essa tradução. E fazendo isso, aos poucos, você vai começar a pensar no idioma. Aqui no canal você vai encontrar vários materiais para praticar. Por hoje é isso, pessoal. See ya!